Olá, seja bem-vindo ao nosso Devocast. Para você que está começando a nos assistir a partir desse episódio, nós estamos no terceiro episódio e eu irei te explicar como que funciona o nosso Devocast. O nosso Devocast é um podcast embasado em devocionais. E o tema específico que nós estamos estudando aqui é maturidade. Isso mesmo. E hoje nós estaremos tratando maturidade no nosso chamado. E eu tenho como convidado aqui o Elbert Amorim. Fala, Caleb, tudo bem? Bom, para você que ainda não me conhece, eu sou o Elbert Amorim e hoje nós estaremos juntos aprendendo sobre 3 aspectos que nós devemos ter para poder exercer maturidade no nosso chamado. Então, já comece se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like e comentando que vai ser bênção. Pega a sua Bíblia, pega um caderno e anota, porque isso vai ser edificante. Para começarmos, vamos estar lendo o texto de 1 Samuel 16, versículo 7, que diz assim: Mas o Senhor disse: Não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Pessoal, então nós hoje iremos aprender um pouco como nós podemos exercer a maturidade no nosso chamado. Eu queria que você soubesse que existem 2 tipos de chamado. O primeiro chamado é o chamado coletivo, o segundo chamado é o chamado individual. E como a palavra significa, chamado é a convocação para algo. Eu e você, nós somos convocados a alguma coisa. E eu e você, nós devemos descobrir o motivo pelo qual nós somos convocados e para que nós somos convocados a realizar algo. E nós somos convocados por Deus a realizar algo. Seja na profissão, seja na igreja, em determinados âmbitos, nós somos literalmente convocados por Deus. Nós, como filhos de Deus, nós somos convocados e estamos a serviço dele. Então, nós devemos exercer o nosso chamado com maturidade. Nós somos convocados a exercer o nosso chamado com maturidade. Queridos, existem diversas maneiras das quais nós podemos desenvolver a maturidade do nosso chamado. Só que aqui eu quero que você saiba, eu quero que você se atente a 3 dos pilares que eu escolhi para estar compartilhando com vocês essa noite. Esses pilares são fé, coragem e arrependimento. Eu queria que você se atentasse a isso, guarde isso no seu coração, que nos minutos decorrentes aqui nós iremos aprender um pouco sobre fé, coragem e arrependimento. Vamos aqui entender o que é maturidade. A maturidade é a característica de quem desenvolveu habilidades avançadas quanto à vida ou assuntos que ainda não lhe cabem. Ou seja, maturidade, ela, na maioria das vezes, não se limita à idade. Uma coisa que eu gostaria de falar com você, para você se atentar, para você prestar muita atenção nisso, nós tomaremos como base aqui a história de Davi, o rei Davi. Eu gostaria que você guardasse essas palavras no seu coração. Se você ainda não leu a história de Davi, que você leia, abra 1 Samuel, 2 Samuel e por diante, você vai entender um pouco acerca da história de Davi. A partir ali do capítulo 17 de 1 Samuel, você consegue ter informações quanto ao chamado de Davi, quanto à história de Davi, e hoje nós iremos citá-la aqui porque é de grande valia a história de Davi para o nosso chamado. A gente tomar a Davi e trazê-la para os dias de hoje, para a nossa vida, a exercermos o nosso chamado. Como o Caleb leu 1 Samuel 16, versículo 7, eu queria me atentar à parte B, onde fala o seguinte: o Senhor não vê as coisas como o homem. Então aqui, o que a gente pode entender com essa parte do versículo? Deus, literalmente, ele não enxerga as coisas como o homem vê, como o ser humano vê. Ele é o único que esquadrinha os corações, ele é o único que sabe das reais intenções do meu e do seu coração. E é por isso que nós, muitas das vezes, não devemos nos atentar
àquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Davi, ele sofreu rejeição pelo seu pai, por seus irmãos, só que Davi, ele teve uma característica muito importante, ele não se importou com aquilo que seus irmãos pensavam a seu respeito ou aquilo que seu pai pensava a seu respeito. Acredito eu que o pai de Davi era um cara extremamente arrogante e queria a todo custo que Davi cumprisse com as obrigações que ele tinha no seu dia a dia. E aqui, por essa rejeição de Davi, Davi foi um homem rejeitado, um garoto rejeitado, e Davi ele sofreu muito, não só com os seus familiares, mas pelas pessoas que o viam, pelas pessoas ao seu redor. E o que eu queria que você não se atentasse a isso. Por vezes, na sua vida, no seu chamado, vai aparecer pessoas que vão rejeitar você, que não vão acreditar em você, que vão fazer de tudo para que você não exerça o seu chamado. Mas não ligue para aquilo que elas falam ao seu respeito. Ligue, se importe verdadeiramente somente para aquilo que Deus fala ao seu respeito. Deus não vê as coisas como o homem vê. Isso é muito interessante porque quando Samuel vai ungir Davi, o pai de Davi, Jessé, ele vira para Samuel e fala: Samuel, deve ser esse, meu filho mais velho, que vai ser ungido rei. E Samuel, imediatamente, recebendo a visão de Deus, olha para o filho de Jessé e diz: não, não é esse o escolhido. Não será esse ungido. E Jessé, logo em seguida, apresenta os seus outros filhos e, mesmo assim, Samuel, em uma visão a Deus, que Deus deu a ele: não, Jessé, não são esses os filhos, não são esses que serão ungidos. Por acaso não existe mais um filho seu que saiu ou algo do tipo? E Jessé fala: existe o mais novo, só que agora ele está cuidando das suas obrigações, ele está no campo. Então, Samuel imediatamente manda chamar Davi. E aí chamam Davi, e enquanto Davi não chegam, eles não fazem um sacrifício a Deus. Que Davi chega, Samuel diz: é esse. Esse é o seu filho, Jessé, o que será ungido por Deus, rei de Israel. E naquela casa, naquele lugar, todos ficam atônitos, surpresos por saberem que Davi, um menino magro, franzino, iria ser rei de Israel. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante que você se atente a isso. Que você se atente a isso. Não é a idade, não é a sua condição, não é o seu porte físico, não são as coisas que farão com que Deus o convoque para o chamado. Seja ele chamado missionário, o ministério pastoral, seja você um pregador, seja você um médico, porque Deus pode usar você onde quer que ele quiser usar você. Então, assim, não foque naquilo que as pessoas dizem. Aos olhos do pai de Davi, aos olhos dos irmãos de Davi, ele não tinha a menor condição de ser ungido rei de Israel. Não tinha, ele não tinha. Mas Deus conhecia o coração dele. Deus sabia da devoção de Davi. E aqui eu quero que você se atente a Hebreus 11, versículo de número 1. E aqui é o primeiro tópico, o primeiro pilar onde eu quero tratar com você, que é a respeito da fé. O primeiro tópico, o primeiro pilar é fé. E você exerça a fé no seu chamado. Quando nós temos fé, e como vai dizer em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Quando nós entendemos o nosso chamado, nós ainda não vislumbramos, nós ainda não entendemos, nós ainda não vemos o que vai acontecer. Mas nós temos fé. E quando nós descobrimos o nosso chamado, nós precisamos romper em fé. Todos os dias da nossa vida. Agora começa uma jornada que não se pode mais olhar para trás. Agora não se pode mais olhar para trás. Agora eu e você, nós precisamos romper em fé. Para que o nosso chamado ele seja exercido com maturidade. Eu preciso de fé, você precisa de fé. Esse é um dos pilares importantíssimos para exercermos o nosso chamado com maturidade. E algo excelente, agradável aos olhos de Deus. Aqui eu quero citar um exemplo da fé de Davi. um homem de muita fé. Na história dele nós lemos que ele
sozinho no campo, junto com as ovelhas, e matou o leão. E quando ele contava isso para as pessoas, ninguém acreditava nele. Somente a mãe dele acreditava nele, mas o restante dos familiares, o pai dele, você está inventando história, você está conversando fiado. Não, Davi não estava conversando fiado, não. E Deus o capacitou, porque ele não tinha porte físico, ele não tinha força física ao ponto de matar leão. Fé de Davi. O outro exemplo de fé de Davi que eu quero citar, e eu quero que você se atente a isso, está lá em 1 Samuel 16, 21, que é quando Saul, atormentado por um espírito, chama Davi, manda chamar. As pessoas procuram alguém naquela região que soubesse tocar algum tipo de instrumento musical para acalmar Saul quando ele estava atormentado por um espírito que tirava a sua paz, roubava a sua paz. Então, um dia, Saul mandou os seus mensageiros irem atrás de Davi e que levassem o recado a Jessé, pai de Davi. E assim foi feito. O mensageiro foi até o pai de Davi, até Jessé, e falou que o rei estava convocando Davi para ser o seu instrumentista, para estar ali o auxiliando com música, porque a música acalmava Saul e o espírito que atormentava Saul fugia dele. Então assim foi feito e Jessé então consentiu em deixar Davi e servir na corte do rei. Mas a essa altura todos já estavam com muito medo, porque já sabiam que Davi seria ungido, já, na verdade tinha sido ungido rei. Então eles ficam com muito medo do que poderia acontecer com Davi. E Davi imediatamente, não, eu posso ir, eu quero ir servir ao rei. E aí ele foi servir ao rei, um exemplo magnífico de fé. Ele sabia das consequências que ele teria que enfrentar, servindo o rei, já ungido rei de Israel, futuro rei de Israel. Olha só, que interessante, que impressionante tudo isso. Ele sabendo que era ungido, já tinha sido ungido rei de Israel, mesmo assim ele vai servir na corte do rei. E aqui a gente vê um exemplo literal de fé. Ele sabia das consequências. Saul poderia virar seu inimigo, assim como foi adiante da história. Saul virou inimigo de Davi depois. Mas no primeiro instante, se Saul soubesse que Davi tinha sido ungido rei de Israel, ele mataria Davi no mesmo instante. Porque ele não aceitaria isso. Ele não aceitaria isso. Então, esse é um exemplo extraordinário de fé que Davi teve, de servir ao rei na sua corte, já sendo ungido rei de Israel. O que eu quero que você se atente é que não importa as dificuldades, se você tiver fé, o seu chamado será exercido com maturidade. E como eu havia dito, será algo agradável a Deus. O segundo pilar que eu quero me atentar aqui com você, a segunda coisa pela qual nós devemos abrir literalmente os nossos olhos, é a respeito de coragem. A gente tem o capítulo 1, versículo 9 de Josué, onde diz: ser forte e corajoso, não temas, eu, Senhor, estarei com você por onde quer que você andar. Aqui eu quero citar também o versículo 17 de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. Aqui é uma história que nós bem conhecemos, né? Aqui é onde Davi, ele mata o filisteu. E essa característica de Davi, a coragem de Davi, a ousadia de Davi, é o que é mais interessante, é o que me fascina. Porque a Bíblia diz que Davi era um jovem formoso, de aparência bonita. Era ruivo de aparência bonita. Mas ele não tinha estatura física, como os guerreiros daquela época. Então, em um dado momento, em uma luta contra os filisteus apresentam o gigante Golias. Essa característica de Davi, ela é sensacional. A coragem de Davi, a ousadia de Davi é o que me faz ficar impressionado com a história de Davi.
porque em todo momento ele foi corajoso. E quando o gigante filisteu tenta desafiar, porque ele não teve êxito, ele apenas tentou, não teve êxito em sua tentativa. Quando ele tenta desafiar o povo israelita, Davi, mais uma vez, ele se rompe em fé. E mais uma vez, ele demonstra a sua coragem, a coragem de todo filho de Deus que tem um chamado. Todos os filhos de Deus devem andar corajosamente como Davi também andou. Porque ali na linha de frente, na linha de batalha, quando eles estavam diante do gigante filisteu, gigante Golias, nenhum dos homens mais fortes de Saul teve a coragem de desafiar o gigante. Independente do prêmio que estava sendo oferecido à mão da filha do rei. Independente do prêmio que estava sendo ofertado por Saul para o guerreiro que derrotasse o gigante filisteu, nenhum deles tiveram coragem de enfrentar o gigante Golias. Porque era algo assustador, era algo... Deus, como nós iremos vencer esse homem? Nós não podemos com ele. Só que o que eles esqueceram, e foi o que Davi lembrou, é que eles serviam ao Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores. Eles se esqueceram disso. E eles se amedrontaram. Davi não. Davi, vendo o que estava acontecendo, ele chegou e pergunta ao seu irmão, o seu irmão que o rejeitava, pergunta a ele o que está acontecendo aqui. E o seu irmão não responde. Seu irmão se recusa a respondê-lo. Só que Davi, um pouco mais à frente, ele vai saber o que estava acontecendo. Ele se deu conta de que os filisteus estavam desafiando os israelitas com um gigante. Algo que eles nunca tinham visto antes. Tomado conhecimento de Davi, ele se oferece para ir nessa batalha contra esse gigante filisteu. E ele se rompe em fé, em coragem. Quem é esse gigante para desafiar o Senhor dos Senhores? Essa é a característica que eu e você nós devemos ter, essa coragem das adversidades virem e nós entendermos que nós servimos ao Deus Altíssimo, e nós não só o servimos, mas como nós somos filhos dele, e filhos muito amados. Davi sabia disso. E é por isso que ele se rompe em fé e demonstra toda a sua coragem para ir contra aquele inimigo. Só que na batalha convencional, as pessoas estavam acostumadas a usarem armadura e escudos e espadas. Só que como Davi não tinha essa estatura, ele não tinha a menor condição, ele não era guerreiro, ele vinha do campo, cuidador de ovelhas, ele não era guerreiro, ele não tinha a menor condição de colocar em si uma armadura, tomar um escudo e uma espada e ir contra esse gigante. Ele não tinha condição, ele não tinha força, ele não conseguia realizar isso. Então, o que a gente sabe é que ele, com algumas pedrinhas que ele tinha e uma funda, ele derrota o gigante. E aqui, querido, eu queria que você se atentasse aos gigantes que está impedindo você de exercer o seu ministério, o seu chamado com maturidade. Talvez a primeira pedrinha que apareça no seu caminho, ou seja, Deus, eu não consigo, eu não dou conta disso, eu não vou conseguir vencer essa batalha. Quando você estiver diante disso, o seu chamado indo por água abaixo, porque quando nós não rompemos em fé e em coragem para poder combater todas as adversidades que virão, que aparecerão a nós, nós estamos com o nosso chamado indo por água abaixo. Nós estamos dizendo não a Deus. Nós estamos dizendo, Deus, isso aqui não é para mim. Deus, eu não posso fazer isso porque eu não consigo. Só que Deus o fez com coragem. Deus o fez forte, corajoso, para que você vença as adversidades, os empecilhos
que o impedem de exercer o seu chamado. E quando você os vence, é um sinal de que a maturidade está começando a imperar no seu ministério, no seu chamado. Então, quando as adversidades vierem, não diga que não consegue, diga: Deus, eu consigo, o Senhor é comigo, o Senhor vá na minha frente, que eu estarei indo, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo, eu sei o Deus ao qual eu sirvo. Então, querido, rompa em fé e em coragem para você viver o melhor do seu chamado. E você vai viver, vai ter as adversidades, vai ter os percalços, mas Deus fará com que você viva os seus dias da melhor maneira possível, porque Ele quer o seu sucesso. E mais que o seu sucesso, Ele quer que você glorifique a Deus, Ele quer que você glorifique a Ele com todo o seu ser, com toda a força do seu ser. Então, coragem, guerreiro, coragem, guerreira, porque você vai conseguir romper em fé e fará com que o seu chamado ele seja um chamado maduro. E você também, com essas dificuldades, exerça um chamado maduro, exerça essa maturidade, essa condição de maturidade na sua vida, independente da sua idade. Independente da sua idade, como nós bem falamos, maturidade não depende de idade, mas da habilidade, da característica que você desenvolveu quanto aos assuntos pertinentes à vida que você ainda não tem total conhecimento. Isso é maturidade. E uma coisa muito bacana, Welbert, que você disse é na questão da incapacidade. Porque muitas vezes nós estamos tendo fé em nós mesmos. E é essa questão que a maturidade, o nosso chamado, nos traz. É que a gente entende que a fé não tem que ser no nosso eu, e sim em Cristo. Porque a obra não é para nos engrandecer, e sim engrandecer o nome de Cristo. Então, muitas vezes, nós estamos... Talvez a gente tenha fé, mas a gente está aplicando a nossa fé no lugar errado. E a mesma coisa com a coragem. Muitas vezes nós somos corajosos ali, queremos fazer tudo, estamos ali falando, não, Deus, é pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Sim. Mas o nosso coração, como em 1 Samuel, o texto que a gente leu diz, muitas vezes, dentro do nosso coração, Deus consegue ver que não é a vontade, não é, a gente está fazendo por nós. E é essa a questão da fé e da coragem, que muitas vezes nós estamos cheios de fé, cheios de coragem, mas nós estamos aplicando de forma errada. E é essa a questão que entra a maturidade, né? Exatamente. Essa questão da coragem, muitas vezes o ser humano em si, ele já tem uma capacidade corajosa. Só que muitas vezes nós nos apoiamos somente nisso. E nós não nos apoiamos na coragem que Deus Pai nos dá. E junto com o Espírito Santo, se nós colocarmos essa característica que já está incutida em nós, nós iremos viver dias extraordinários no nosso chamado, na nossa vida pessoal, profissional, entre outras áreas das nossas vidas, porque Deus está conosco e a coragem não vem de nós. Ainda que nós tenhamos, Deus colocou essa capacidade em nós, mas ela vem do Senhor. A coragem não é nossa, ela é de Deus. E isso é sensacional, isso é extraordinário, porque quem vai segurar alguém que tem coragem? Quem vai conseguir parar o chamado de quem tem ousadia, o chamado de quem exerce a fé, o chamado de quem exerce a maturidade na sua vida? Ninguém consegue parar. Ninguém consegue parar. Só que aí entra outro ponto muito importante, é que a gente não deixe com que isso chegue à nossa cabeça. A gente não deixar isso subir para a cabeça, porque quando nós perdemos a humildade, Deus deixa de ser glorificado. Deus deixa de ser exaltado. Quando perdemos a humildade, Deus deixa de ser exaltado. Então, em todo o seu chamado, em todo o percurso do seu chamado, seja humilde, se atente ao Senhor e viva o extraordinário no seu chamado. O último pilar, e não menos importante, que eu queria que você se atentasse, é o arrependimento. Os 3 tópicos que nós estamos falando aqui, a fé, coragem e arrependimento, são de suma importância no exercício da maturidade no chamado.
Então se atente a isso. E aqui há uma história muito comovente, uma história triste, uma história que nós ficamos surpresos ao ler ela. Essa história ela está lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 11, onde Davi comete um grande pecado. Aqui a gente lê no capítulo 11 de 2 Samuel, nós lemos a respeito de um dos pecados de Davi. Não vai ser diferente conosco, no nosso chamado. Vai ter os momentos que nós iremos pecar. Não está tudo bem com isso, mas vai acontecer. Vai acontecer porque nós estamos inseridos no mundo, em um contexto, em uma cultura que muitas vezes nos leva a cometer pecados. Isso é normal? Não, não é normal, mas vai acontecer porque nós somos seres humanos, falhos, e nós iremos pecar muitas vezes. E no nosso chamado não vai ser diferente. Em meio ao nosso chamado, nós iremos pecar assim como Davi pecou. Davi já era rei quando ele comete esse pecado. Quando ele se interessa por Batseba e ele fica sabendo que Batseba era uma mulher casada e casada com um dos seus melhores guerreiros, Urias. E em dado momento, Davi manda chamar Joabe da guerra e pede a Joabe para colocar Urias na linha de frente do combate, para que Urias então fosse morto. E assim foi feito. Joabe, não entendendo por que Davi estava fazendo aquilo, ele coloca Urias na linha de frente do combate. E Urias, nessa luta, ele acaba morrendo. E Davi havia feito isso porque ele tinha se interessado por Batseba e querer a todo custo aquela mulher para ele. E então ele coloca Urias na linha de frente do combate para que ele seja morto, para ficar com Batseba, a mulher de Urias. E assim foi feito. Só que, como todo pecado, eu e você nós sabemos disso. E se você não sabe, você deveria saber disso. Todo pecado vem acompanhado de uma consequência. Talvez você vá sofrer essas consequências, talvez a sua geração futura, nós não sabemos. Mas todo pecado vem acompanhado de consequência. E Davi pagou todas as consequências do seu pecado durante o seu reinado. Só que após esse pecado de Davi, ele vai ter uma característica de suma importância em um chamado. E não somente, não especificamente a um chamado, mas diante de Deus. Davi, ele se arrepende de todo o seu coração do que ele havia feito. Olha só a gravidade do pecado de Davi. Quem sou eu? Quem é você para afirmar gravidade em pecados? Mas a Bíblia nos relata o que Davi fez. E por aqui nós podemos ter essa noção da gravidade do pecado de Davi. Só que após isso, ele se arrepende de todo o seu coração. E com isso, Deus tem misericórdia dele. Lembra lá daquele versículo que toda manhã as misericórdias de Deus se renovam? Pois é, as misericórdias de Deus se renovaram sobre a vida de Davi. E Deus então poupou a vida de Davi. Só que não poupou a vida do filho de Davi, fruto do relacionamento com Batseba. E o filho de Davi então morre. Só que na noite em que o filho de Davi ele estava muito doente, Davi orou. Davi orou durante a noite toda e os seus servos chegaram diante dele: Senhor, coma alguma coisa, o Senhor precisa comer. E ele: não, eu estou em jejum, eu preciso estar em jejum para Deus ter misericórdia do meu filho. Só que Deus já havia dito, e Deus não volta a sua palavra atrás. E a gente relembra, todo pecado tem uma consequência. O filho de Davi morre. E após isso, Davi nunca mais voltou a cometer o mesmo pecado. E as misericórdias do Senhor
elas são tão extraordinárias que mesmo após o erro, lógico, mesmo após o erro, com um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, Deus honra Davi. E Davi foi muito bem sucedido em seu reinado. E eu queria que você olhasse para isso. Olhe essa característica. Olhe para esse pilar que eu estou citando para você hoje. O pilar da maturidade no seu chamado, no meu chamado. O arrependimento. Eu e você, nós precisamos nos arrepender de todo o nosso coração para que o nosso chamado seja exercido em maturidade. Isso é muito louco. É muito louco pensar a respeito disso, porque Deus renova a aliança com a gente. Deus traz renovo para as nossas vidas. Nós não merecemos. Se a gente for olhar por uma ótica humana, Davi não merecia reconciliação. Mas Deus, em sua tamanha graça, em sua tamanha misericórdia. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado você, Elber, que nos acompanhou, que trouxe essa palavra abençoada. Caleb, eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, partilhando um pouco daquilo que Deus tem ministrado ao meu coração. E foi sensacional. Até uma próxima. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.